TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta Proseando sobre moda com Carla Bittar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Proseando sobre moda com Carla Bittar. Eu aqui hoje nesse dia de jogo do Brasil e Japão. Meus parabéns aí a toda a equipe da TV Tudo Web, que assim como eu, estão aqui hoje para trazer mais conteúdo para vocês. Estamos aqui na torcida pelo Brasil, mas também pensando nos conteúdos de moda aqui que vocês verão nesse mês, né, gente? Nesse mês de finalzinho de junho e iniciozinho de julho, né? Que tem muita coisa que rolou aqui no mês de maio, no mês de junho, muitas atualidades aí no mundo da moda, muitas curiosidades, e a gente está aqui hoje com todo carinho fazendo esse conteúdo para vocês, gente. Pessoal, hoje eu vou trazer nesse programa e nessa data especial um tema super relevante, tá? Muito bacana mesmo, que é o legado de Marilyn Monroe, gente. Nós vamos aqui hoje prestar uma homenagem ao seu centenário, gente, que foi uma coisa que rolou aqui no mês de junho, né, gente? Então, relembrando que no dia 1º de junho, Marilyn estaria completando 100 anos de idade, gente. E não poderia deixar de ser diferente a gente falar aqui sobre essa diva do cinema, né? Essa diva aí que marcou uma época e que até hoje nos influencia, né? E que seu legado, com certeza, é eterno. Então, quem construiu essa imagem com os figurinos icônicos da atriz foi um figurinista chamado William Travilla, gente. A gente vai dar aqui todos os detalhes, tá? Desses bastidores de Marilyn, né? Toda uma versão menos óbvia do que aquelas que a gente já sabe sobre Marilyn Monroe, né, gente? Então, eu fiz questão de fazer esse apanhado aqui hoje para vocês. Inclusive, a gente vai ter um recorte aqui no nosso programa para falar sobre uma exposição de fotografias que eu visitei lá no Museu de Imagem do Som, tá? Né, numa mostra maravilhosa que reuniu o último ensaio fotográfico de Marilyn Monroe em homenagem aos 100 anos da atriz. Então, gente, tá muito legal esse conteúdo. Fiquem ligadinhos aí, vai ter muita imagem que eu selecionei para esse vídeo. Espero que gostem e vamos que vamos, gente. Então, pessoal, essa informação poucas pessoas sabem sobre esse figurinista, né, gente? Ele, por exemplo, foi responsável pelo vestido plissado, que não era tão branco, gente, mas era uma cor off-white, tá? Do filme O Pecado Mora ao Lado. Nessa obra, a diva grava aquela famosa cena da saia esvoaçante na saída do metrô, né, gente? Uma cena que ficou imortalizada na história do cinema e na história da publicidade, enfim, na história como um todo, não é mesmo? Ela também foi responsável, esse figurinista foi responsável também por aquele vestido rosa, pessoal, do filme Os Homens Preferem as Loiras. Gente, o vestido mais famoso de Marilyn foi o de 1962, pessoal, pouco antes de sua morte. Esse vestido foi criado por Jean Louis e ele fez no corpo de Marilyn vários cristais com um fundo nude. Esse vestido ficou muito famoso, pois além de ter sido da época próxima à sua morte, ela também foi cantar aquele famoso Happy Birthday, né, gente, para o presidente Kennedy. Então foi com esse vestido, pessoal, que foi desenhado no corpo, feito no corpo da Marilyn, especialmente para ela, dando a impressão, né, gente, de que o corpo dela mesmo era feito de cristais, né, pessoal? Então ficou, não precisa nem dizer que ficou uma coisa muito ousada, né, para a época, muito criativa e perfeita, né, gente, para compor essa personagem, essa diva que era Marilyn. Hollywood, gente, porém, pautou e reduziu muito a imagem de Marilyn a uma personagem mesmo. Mas, além disso, a gente quer fazer questão aqui de trazer, como eu disse para vocês, um lado menos óbvio de Marilyn. E é isso que nesses 100 anos a gente procura fazer, né? Tanto as exposições, como eu aqui trazendo esse apanhado de conteúdos de pesquisas para vocês. Então, o que a gente procura aqui é relembrar Marilyn com outro olhar, né, gente?
Porque, além dessa grande personagem, ela era uma mulher muito inteligente, independente, passou por muitos traumas e questões psicológicas que hoje são muito mais faladas abertamente, como, por exemplo, o fato dela ter passado por vários relacionamentos abusivos. A imagem que se alimentou dela era muito simplificada e limitada apenas em até biografias, né, pessoal? Como um mero objeto sexual vendar. Então, essa é a crítica que se faz nos 100 anos de Nelly, tentar relembrar ela com outros olhares, né, pessoal? Então, a gente aqui descobriu novas versões dessa grande diva. Em 1962, após a morte de Marilyn, Andy Warhol faz uma grande homenagem à diva usando a foto promocional do filme Niágara. Ele produziu várias vezes essa foto por meio da técnica da serigrafia, porque gente. Você pode ficar Na bonita verdade, e confortável ao mesmo ele tempo. queria fazer Então, uma é crítica essa pegada à que tá cultura todo de mundo massa, agora, gente, que seja pra transforma a torcer pessoa no em seu imagens. local de Então, trabalho, por termo, seja foi por pra ir acaso, na gente, casa que ele de amigos, reproduziu ou até várias mesmo vezes nos a bares e mesma restaurantes, foto, gente, pela pela serigrafia serigrafia que está foi dominando, justamente para gente. dar esse tom Então, de das crítica, jaquetas né, esportivas para essa aos cultura de tricôs, massa que passando reduz pelas as pessoas, que customizações, taxa as pessoas e que sobreposições transforma baby as pessoas tees, em meros gente. objetos Algumas ou tendências já meras conquistaram imagens. espaço entre as produções Mas mais a pessoa interessantes do real de momento. Marilyn desapareceu Gente, se depois você de sua for ver, morte. os E isso é jogos como muito eu falava forte, em gente. É casa, por em isso que nós estamos festa, ou até aqui mesmo fazendo lá de questão de dentro das relembrar isso. arquibancadas, Pois o que o fica é uniforme a sua imagem, a sua parte mais emblemática e icônica, e que deve ser lembrada e reverenciada sempre. Mas também lembrar dessa mulher que existia por trás de tudo isso, que era uma mulher gentil, doce, ambiciosa, muito sonhadora, e que deixou um grande marco em nossa história. Marilyn Monroe era uma apaixonada amante de animais, gente, que teve vários companheiros felinos ao longo de sua vida. Assim como Brigitte Bardot, né, gente, que eu citei aqui para vocês, aquela grande diva do cinema, que inclusive foi engajada em causa animal, né, de proteção e defesa dos animais. Marilyn Monroe também era uma grande apaixonada pelos animais. Ao longo de sua vida, ela teve vários companheiros felinos, afirmando que os animais nunca mentiram ou feriram sentimentos intencionalmente. Uma vez, ela disse algo do gênero: "Se falares com um cão ou com um gato, não te manda calar." Sua ligação com animais era uma fonte constante de conforto em meio às pressões da fama de Hollywood, gente. Então, é uma forma que ela tinha, né, gente, de ser um escape desse mundo tão opressor, apesar de glamuroso, né, muito opressor também. Então, há fotos históricas da estrela partilhando momentos com diferentes gatos ao longo de sua carreira, gente. Num parquinho de Long Island, por exemplo, em 1955, Marilyn Monroe lia Ulisses em voz alta para si mesma, tentando entender o irlandês James Joyce, frase por frase, enquanto Eve Arnold a fotografava. Então, gente, até mesmo nos momentos dos ensaios fotográficos dessa estrela, ela não deixava de ler, gente. Ela era muito culta, pessoal. Ela investia muito em leitura. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né, gente? Então, o que a gente vê aí pesquisar é daquela imagem que fica, que deve permanecer, além daquela que ela já tem de diva e de musa, né, gente? Então, até no momento dos seus ensaios, ela não deixava de ler. Não havia maquiagem de estúdio, nem holofote, nem um sorriso treinado que o mundo aprendeu a esperar dela. Essa é uma das fotos do livro Marilyn Monroe 100, única publicação oficial do centenário da atriz. Então, se você ficou interessado em ver essa foto, gente, confiram aí nessa grande publicação, cujo nome é Marilyn Monroe 100, que lá estão alguns momentos muito peculiares da atriz, gente. Então, vocês vão poder também conferir algumas imagens que eu selecionei aqui para esse vídeo, inclusive da mostra que eu fui visitar lá no MIS, pessoal, aqui em São Paulo. São 275 imagens dessa grande obra que eu citei aqui para vocês, do livro Marilyn Monroe 100, de 17 grandes fotógrafos pessoais. Pessoal, citações da própria Marilyn e textos de admiradores.
Conversando com os herdeiros Eve Arnold e Sam Shaw, dois amigos que a fotografaram de perto, Sam compreendeu desde o início que Marilyn era uma artista séria e inteligente e não uma piada. Diz Melissa Stevens, neta do fotógrafo a Vogue Brasil. Ele reconhecia e admirava a sua força, gente. No centenário de Marilyn Monroe, portanto, o livro oficial celebra a estrela por 17 olhares. Michael Arnold, gente, neto de Eve Arnold, fotógrafo que conviveu com a atriz por cerca de 10 anos, disse que Marilyn não queria só mais um fotógrafo de publicação, queria alguém capaz de enxergar além da superfície, que não a reduzisse à imagem que já começava a defini-la. Marilyn foi referência de beleza e carisma nos anos 50, gente. E além disso, ela chegou a ter fundado sua própria empresa de produção cinematográfica, gente. A Marilyn Monroe Production, gente, a MMP. Então, pessoal, muita gente não sabe dessa informação, né, pessoal? São os bastidores aí da vida da atriz. Inclusive, chegou a fundar uma própria empresa de produção, né, gente? Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por Some Like Is It Hot, gente, de 1959. E seu último filme completo foi o drama The Misfits, de 1961. A conturbada vida particular de Marilyn sempre despertou muito interesse, né, pessoal? E isso é assim até hoje, né? A gente sabe que a vida é assim, né? Então, durante sua carreira, lutou contra o vício, a depressão e a ansiedade. Além disso, teve 2 casamentos altamente midiáticos, com o jogador de beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminaram-se em divórcio. A atriz também provocou controvérsia por ter sido cogitada como amante do então presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, né, gente? Apesar de nada ter sido provado. Morreu em sua casa aos 36 anos, vitimada por uma overdose de barbitúricos no dia 5 de agosto de 62. Embora a morte tenha sido considerada como um provável suicídio, surgiram várias teorias da conspiração sobre o possível homicídio. Pessoal, sobre isso tem muitos documentários, tem muitos registros mesmos que vocês podem encontrar aí nas plataformas de streaming, né? Realmente documentários que vêm a falar sobre essas teorias das conspirações, gente. Então, realmente tem muito material sobre esse assunto. Quem tem curiosidade de investigar melhor, tem muita coisa por aí, gente. Então, a gente sabe aí que essa é uma cogitação forte, né? Então, fica sempre aí, ficará para sempre essa dúvida, né, que paira no ar. Pessoal, agora eu vou abrir um parênteses aqui para fazer aquele recorte especial no programa de hoje, tá? Para minha visita que eu fiz lá na exposição do MIS, do Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, que chama Marilyn Monroe Além do Mito. O MIS celebra os 100 anos da extrema. Então, gente, atriz, cantora e símbolo de uma era, Marilyn moldou o imaginário do século XX de um jeito que poucos artistas conseguiram. Para celebrar o seu centenário, o MIS criou então essa mostra com 12 filmes que propõem um olhar diferente sobre sua trajetória. A curadoria é do cineasta André Storm, que foi buscar os títulos menos celebrados da carreira de Marilyn. Então, gente, para quem é apaixonado aí por cinema, né? Não custa ir atrás desse material riquíssimo, né? Muito pouco falado, e é justamente sobre esse inusitado que nos deixa em muita curiosidade, né? Sobre a carreira maravilhosa de Marilyn. Então, a sua proposta, gente, foi mostrar uma atriz anterior ao mito, mais contida e mais íntima, ainda construindo aquele magnetismo que o mundo inteiro viria a conhecer. A seleção reúne raridades como Idade Perigosa, seu primeiro papel com fala e Mentira Salvadora, em que assume pela primeira vez uma protagonista, gente. Há ainda um noir de Fritz Lang, um western musical de Otto Preminger e Os Desajustados de John Huston, gente, seu último trabalho no cinema. Uma chance rara de encontrar uma Marilyn que o grande público ainda não conhece tão bem.
Então, pessoal, você tem curiosidade em explorar isso aí? Tá aqui uma grande dica, esse material que NIS, ok? Gente, a fala do cineasta e curador André Stroller, gente. Queria dar destaque para uma Marilyn Monroe séria na tela, ou ainda tímida no início da sua carreira. Seus filmes mais celebrados, sobretudo os dirigidos por Bibi Wilder, já estão na memória dos espectadores. A ideia era tentar revelar essa Marilyn menos pop, menos óbvia e menos objeto de desejo. Além disso, visitamos no MIS, pessoal, a exposição que eu falava aqui para vocês, de fotografias de Marilyn Monroe, chamada Marilyn, a última entrevista, pessoal. Então, essa exposição contou logo no início com uma frase emblemática de Marilyn, que eu vou fazer questão de abrir aspas aqui para vocês. Olha o que ela falava, pessoal, naquela época. Existem duas maneiras que encontrei para lidar com a fama. Uma delas é com honestidade e a outra com silêncio. Isso diz muito, né, pessoal, sobre o que é o estrelato, né? Sobre o que é uma vida de glamour, de verdade, de muita exposição. Então, no dia 3 de agosto de 62, Marilyn estampava a capa da revista Life, em uma edição cuja reportagem principal continha aquela que seria sua última entrevista. 2 dias depois, ela morreria, pessoal. A reportagem original oferecia apenas um breve recorte de sua vida, com 6 páginas e 8 fotografias. Por trás daquela edição, porém, havia um registro muito mais vasto. 432 fotografias de Alan Grant e 4 horas de conversas gravadas com o editor da Life, Richard Merriman, que, em sua maior parte, permaneceu inédito. Gente, isso é praticamente um tesouro encontrado, né, pessoal? Esse material foi guardado por décadas até que Karen Brandt, que por anos preservou os negativos do marido Alan após a sua morte, quis compartilhar com o mundo a verdadeira Marilyn. Adquirido por Chris Flannery e Jason Green em março de 2025, o acervo reúne as fotografias do último ensaio profissional da atriz, gente. Os únicos registros feitos dentro de sua casa, na Fifth Helena Drive, em Los Angeles, pessoal. Então, esse material é riquíssimo, que vocês vão poder conferir o que eu vi ao vivo lá nessa grande exposição, aqui nas imagens que eu selecionei para esse vídeo. Ao estudarem as fotografias e conviverem com Carrie, Chris e Jason perceberam que havia mais naquela história. Não demorou para que ela compartilhasse uma cópia das gravações em áudio. Ao ouvi-las, entenderam que tinham em mãos um documento histórico extraordinário e que precisava encontrar a família de Richard Merriman. Graças às redes sociais, chegaram até sua filha Meredith, que confirmou que os áudios e os documentos de seu pai haviam sido cuidadosamente preservados. Para nossa alegria, a família Merriman abraçou o projeto e permitiu que, enfim, esses 2 legados fossem reunidos. Grant e Merriman não se limitaram a produzir uma reportagem, tornaram-se os detectores da versão mais autêntica de Mary, pessoal. Fotógrafo da Life Hollywood, Grant ficou responsável por fotografá-la. Merriman, após meses de conversas iniciadas no começo de 1962, conquistou a confiança de Marilyn, que acabou se abrindo totalmente ao jornalista. O esforço conjunto resultou em um único documento que apresenta de forma direta, sem as distorções ou tratamento habitual dos grandes estúdios. Uma coisa muito intimista, né, gente? Essa é a Marilyn na sua essência. Merriman registrou 4 horas de conversa, capturando uma Marilyn que se expressava com clareza, humor e vivacidade. O jornalista submeteu as transcrições e o texto à própria atriz, assegurando que o conteúdo final refletisse fielmente o seu depoimento. Complementando o registro, as fotos de Grant em sua casa, 12 bolos que mostram facetas leves, brincalhonas, introspectivas, desafiadoras e vulneráveis. Esse seria seu último ensaio fotográfico. Pessoal, que riqueza de material é esse, não é mesmo? Pois é,
Então, essa era a Marilyn Monroe. Então, para quem não conhecia, prazer, essa é a verdadeira Mary, gente. Nenhuma das famílias buscou explorar comercialmente esse material. Ao contrário, ele foi preservado com discrição e respeito ao longo das gerações. Agora reunidos nesta exposição inédita, os arquivos provam que, aos 100 anos, Mary permanece atual. Aqui ela não é apenas vista, mas ouvida, não é interpretada, mas ela faz-se presente, e Mary em suas próprias palavras, como diz Chris Flannery, gente. Curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal. Em 1952, ela apareceu em um evento com um vestido vermelho que nem todos gostaram. Uma crítica falou que ela ficaria melhor em um saco de batatas, pessoal. Pois é, a sua resposta veio à altura. Marilyn não deixou por menos, vestiu-se com um saco de batatas customizado, tá? Que rendeu a melhor campanha publicitária de Hollywood, pessoal. Então, por trás dessa grande diva, tem também uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz e muito conectado, né, pessoal? Que não se acanhava com as críticas, né, pessoal? Então, pessoal, conclusão desse episódio nosso aqui de hoje, riquíssimo, é que muito mais do que uma personagem criada pelos estúdios e sex symbol, ela era uma mulher sensível, inteligente e muito mais profunda, culta e articulada. Em seus 100 anos, a maior curiosidade não é sobre a sua beleza, mas no fato de que ela passou a vida inteira tentando mostrar ao mundo que ela era muito mais do que só aparência. E talvez só agora estejamos entendendo isso. Então, pessoal, ela passou uma vida inteira tentando ser compreendida, e depois de 100 anos é que isso vem à tona, pessoal. Então, isso serve para a nossa reflexão. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar.